falei, que ousadia. Nem mudei o tema. Só que eu falei que para explicar essa história, eu acho melhor cantar para vocês. Aí eu chamei a minha turma para me ajudar. Então eu vou pedir a tia Lu para poder soltar aí. Não precisa nem ser, pode ser uma coreografia ou não, porque eu vou cantar a história primeiro. Antes, porém, para nós mantermos a liturgia do culto, vamos fazer uma coisa, porque eu trouxe a minha Bíblia pequena. Porque como eu tive que trazer a minha turma, eu não pude trazer a minha Bíblia grandona. Não cabia. E como eu não estou podendo segurar muita coisa que eu andei me acidentando, viu, crianças? Cuidado, hein? De mexer com faca. Então eu vou ter que usar a minha Bíblia pequena. Mas aí com a Bíblia pequena eu não consigo ler direito. Tem alguma criança que pode ler aqui para mim? Pode? Então lê aqui para a tia. Está em 1 Samuel, no capítulo 17. A igreja acompanha, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45. Lê bem forte, como se você fosse esse rapazinho aí. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vocês entenderam? Sim. Um rapazinho pequenininho assim. Um dia falou isso para um gigante filisteu. Disse o quê? O que ele falou? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Deus dos exércitos de Israel. Agora eu vou contar e cantar essa história. Obrigada, queridos. Palma para esse colaborador. Agora vem Asaf e Abner. Vem, por favor, representando junto com as outras crianças aqui, ó. O povo de Israel. Senta ali junto com as crianças. Dá um espacinho aí. Aqui na frente, meu bem. Representando o povo de Israel. Pode soltar. Olha o que aconteceu.
Se você ainda é pequenininho, se você falar em nome do Senhor, qualquer gigante diante da sua o gigante da incredulidade, o gigante do medo, o gigante da maldade desse mundo, o gigante que tem assolado tanto as nossas crianças, o gigante da ideologia de gênero, o gigante dos maus ensinos, que vem destruir a mente e o coração das nossas crianças. Mas mesmo pequeno, se a sua escolha for sempre falar em nome do Deus de Israel, em nome do Senhor nosso Deus, o gigante cai. Olha, você não vai precisar andar armado. Deus poderoso. Não vai precisar andar com armas. Maravilhoso. E com afronta, Aleluia. como Golias fez. Porque por trás de você tem alguém muito maior. Glória a Deus. Para nos defender tem alguém muito maior que nós. Eu sei que muitas vezes, quando o problema é muito grande, primeiro a gente fica com medo e começa a querer se esconder. Porque o que aconteceu? O exército de Israel é um exército muito grande. Os irmãos de Davi estavam nesse exército. Sabe por quê? Porque os irmãos de Davi eram fortes, barbudos, homens de batalha. Já viu aquele povo todo musculosão assim? Os irmãos de Davi. Agora, Davi não fazia luta não. Davi não segurava em arma. Sabe por quê? Porque Davi era o mais novinho. Sabe qual era o trabalho de Davi? Davi cuidava de ovelhas. Quem já viu uma ovelha de pé? Não? Uma vaca, né? Já viu como cuida de uma vaca? Você pode cuidar dela, ser mais bruto com ela. Empurrar, puxar, pegar uma varinha, bater, para ela entrar no coxo. Mas com uma ovelha você não pode fazer isso não. A ovelha é mais frágil. Para você manter a pelagem dela bonita, você tem que tratá-la bem. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se outras vozes falarem, ela se perde. Se o pastor não falar com ela, se ela se afastar muito de quem toma conta dela, ela se perde no meio do mato, sabia? Ela não pode ficar afastada do pastor dela. Ela é um animal muito delicado de cuidar. Então Davi não usava força para cuidar delas. Davi tratava das ovelhas do pai dele com amor. E ele amava tanto aquelas ovelhas que por elas ele arriscava a própria vida. Porque o leão tentou comê-las e ele foi capaz de lutar contra o leão. Mas era um menino magrinho, pequenininho. Mas lembra que eu falei que ele não ia defender em nome de um Deus pequeno? E ele tinha muito amor pelas ovelhas. Depois foi um urso, maior ainda. Ele conseguiu defender as ovelhas dele por amor. Então Davi tinha o mesmo coração que tem o nosso Deus. O quê? Um coração amoroso pelas suas ovelhas. Davi era pequenininho, sim. Aparentemente frágil, sim. Mas ele tinha amor pela obra. Tinha amor pelas coisas do reino, pelas coisas do pai dele. E quando ele foi se meter de dizer, ninguém vai defender, ninguém vai contra Golias, era porque sabe o que Golias estava fazendo?
quem é que Davi servia? Com quem que eu tenho que ter relacionamento? Então não me interessa se o mundo ou o restante do exército não me conhece. O que interessa é quem sabe o meu nome. Quem sabe quem é Caleb? Quem é Pedro? Quem é Tiago? Quem é Ana? Quem é Maria? Aleluia, Deus, glória. É assim que era Davi. Aí o pai dele disse assim: Davi, vai lá levar uma comida para os seus irmãos, que eles estão demorando a voltar. Mas os irmãos dele estavam com medo de sair de perto dele. Por quê? Porque estava cheio de filisteu lá. Mas tinha um gigante. Eu estou falando gigante. Você já viu o pastor Marcos grande? Quando eu estou falando gigante, dá uns 3 personagens. Gigante. De quando anda assim, ó, faz. É gigante. Aí, os cordões do exército de Israel, ó. As armaduras tremiam. Querido. Porque não adiantava apertar no joystick, o gigante sumia, não. Tinha que encarar. E aí? Se é louco mesmo. Ninguém queria. Aí Davi chegando com a comida para levar para os irmãos dele lá. Imagina. Vestido com uma roupinha normal, sujo talvez de terra, porque, né? Vivia no campo. Chega lá, tá um gigante falando mal do nosso Deus. Imagina. Chamando o nosso Deus de fracote, que o nosso Deus não é Deus coisa nenhuma, que não faz milagre coisa nenhuma, que não livra coisa nenhuma. Exatamente o que a gente ouve hoje. A gente ouve umas pessoas nos apontar e dizer assim: ah, você é crente, tem que ser besta. Você é crente, você não pode fazer nada. Que Deus é esse? Que te proíbe de tudo, que você não pode isso, não pode aquilo. E por que você está doente? Deus não te livra, não? E por que você não passou de ano? Deus não te ajuda, não? E por que você não tem um celular Pro, Power, Max, Ultrasonic, X, CD? Deus não te dá, não? Deus dá aquilo que nós precisamos. Até mais. Mas em tudo que nós queremos, nós podemos ter. Porque às vezes nós temos tudo aquilo que nós queremos, nós podemos nos afastar dele. Mas não nos falta nada a partir do momento que nós recebemos com fidelidade. Nós adoecemos como todo mundo, mas nós temos um Deus que nos consola. Nós perdemos como todo mundo, mas nós temos um Deus que nos ampara. Nós vamos passar por tribulações como todo mundo, mas nós temos um Deus que nos coloca acima delas. A gente pode passar, mas a gente passa por cima da luta. Os meninos cantaram aqui: Deus, Ele abre o mar, Ele dá escape, Ele dá livramento. Agora quem não tem que defender faz medo. Na hora que aperta, corre para onde? Pede socorro a quem? Era assim que estava o exército, acuadinho do lado. E ele chega e vê justamente
Porque não tem coisa mais poderosa do que uma criança que lê a palavra. Faz parte da primeira bem-aventurança de Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra de Deus. E quando você pode falar através da palavra, a autoridade do Deus dos exércitos é com você, assim como foi com Davi. Porque Davi sabia quem era Deus. E como que eu conheço Deus? Lendo sobre ele. Lendo sobre ele. Não é verdade? Se eu quero conhecer sobre o Batman, eu vou pesquisar sobre o Batman. Se eu quero conhecer sobre o Homem-Aranha, eu vou pesquisar sobre o Homem-Aranha. Mas se eu quero conhecer Deus, eu vou procurar Deus aonde? Amém. Aleluia. Davi era cheio de Deus, porque ele sabia quem era Deus. Então, quando ele deu de cara com Golias, afrontando o exército de Israel, levantado por Deus, e Golias falando aquele monte de barbaridade. Ah, mas o bichinho ficou igual o Miguel quando tirou os chifres dele, terça-feira. Nervoso. Cadê ele? Já dormiu? Sabia. Gravou o som do sonho profético. Glória a Deus. Ele ficou e ele foi falar: que é isso, gente? Tá falando mal do nosso Deus, ninguém vai fazer nada, não? E o povo? Usando o tamanho dele. Olha lá, vamos morrer todo mundo. Por quê? Na certa, o exército estava confiando nas suas armas. O exército de Israel começou a confiar na força do seu braço, nas suas armaduras e nas suas espadas. Muitas vezes a gente está na igreja, lutando, pelejando diariamente, e a gente se esquece em nome de quem nós estamos fazendo isso. E aí a gente começa a acreditar que a gente está vencendo as batalhas e a luta por conta da nossa força, por conta das nossas armas, por conta daquilo que nós conhecemos. E aí, quando o gigante é maior do que nós podemos enfrentar, o que vem? Vem o medo. A primeira coisa que você faz é se esconder. A primeira coisa que você faz é parar de orar. A segunda coisa é esquecer quem é o Deus que te colocou no exército. A quem é que você defende. Por quê? Porque você já se colocou num lugar de esquecimento. Você não lembra mais que exército você está fazendo parte. Quem é o Deus que você defende? Mas aí precisa levantar um pequenininho. Ei, um menininho, pequenininho, franzino. Alguém que não está com o nome no cartaz, alguém que não está com o microfone na mão, alguém que não está aparecendo no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Um anônimo, mas que com uma intimidade tem um falar com Deus gigantesco. Aleluia. Para te lembrar por que você está nesse exército. Quem é que você tem que defender? Aí Davi chega e fala: eu vou lá. Aí sabe o que o rei faz? Não, tá bom, então você vai. Você está falando que pode, você vai. Mas faz o seguinte: usa a minha armadura. Outro erro. Usa a minha armadura, usa a minha espada. Mesma coisa, se chegar uma criança dessa aqui, falar: eu quero pregar. Pastor Jones, não usa a minha Bíblia. Pastor Jones, desculpa. Pastor Marcos fala: usa a minha Bíblia. Usa aqui o meu esboço, usa aqui o que eu falei. Não é o que ele leu. Não é o que ele está acostumado. Ou então você não entende porque que o culto Kids é diferente do culto normal. Por quê? Porque se você pegar a armadura do culto tradicional, o que nós, a liturgia toda certinha do que nós fazemos no culto adulto, entrega para a criança fazer, é pesado carregar. Ele não vai conseguir sentir a presença. Por quê? Porque ele está acostumado a cultuar do jeito que nós cultuamos.
Crianças, imagina você estar na praia e de repente o mar fazer assim. Passar todo mundo pro outro lado. Deus que abriu o mar. O Deus quando o povo estava no deserto, quente, de uma nuvem em cima, refrescando. De noite quando estava frio, de uma coluna de fogo. Ai, Senhor, enjoei do maná, queria comer uma carninha. Um monte de aves. No outro dia fazendo fogo, uma mudança. Estou falando de um Deus que ressuscitou mortos, curou enfermos, que fez mulheres estéreis, mães de multidões. Aleluia. Você acha que não pode derrotar o seu gigante? Você acha que o Deus que comanda um exército de anjos não pode derrotar esse gigante aí? Não é nada para ele. Esse gigante aí, para nosso Deus é nada. Ele escovou o cabelo. Bota ele no